ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, os meus irmãos e por amor um dia vencerão a perseguição e cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 54 minutos. Uma excelente tarde de quarta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que nos ouve no município da Serra, de norte a sul, de leste a oeste, a você que está no balneário, a você que está em Jardim Carapina, a você que está em Maria Nilber, a você que está nos ouvindo em Vista da Serra 1, 2, Campinho da Serra 1, 2, a todos que nos ouvem em Planalto Serrano no Bloco A, B e C, a todos que nos ouvem exatamente neste momento no bairro Palmeiras, Jardim Bela Vista, a você do bairro de São Domingos, a você amigo de Jardim Tropical, a todos vocês aqui do bairro de Fátima, a você de Boa Vista, a você que está em Novo Horizonte, a você que está em Cidade Continental, a todos que nos ouvem no bairro de São Diogo, neste momento também que você que está nos ouvindo aqui no bairro de Vista do Mestre, a todos de Laranjeiras Velhas e também a você de Colina de Laranjeiras, Chico City, Taquara 1, Taquara 2, a você que está no ponto de ônibus indo para casa, exatamente saindo do trabalho, ou você que está chegando neste momento do trabalho, a você que também que está nas praças públicas, sentado no banco, ouvindo a programação do programa Falando de Jesus, a você que está nos ouvindo neste momento, também com o seu comércio, de repente você está numa barraca, vendendo cachorro quente, vendendo o seu churrasquinho, vendendo exatamente os seus acessórios, independente do que você esteja fazendo, eu só quero convidar você mais uma vez a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração, para que você possa ouvir o que Deus, mais uma vez, vai usar o seu mensageiro para trazer dentro do Espírito Santo a sua palavra, para que nós possamos aprender mais um pouco, para que nós possamos ficar mais próximo, para que nós possamos ter mais intimidade com o nosso Deus, com o nosso eterno Jesus. Exatamente quarta-feira, hoje 8 de março do ano de 2017, se comemora muito pelos países afora o Dia Internacional das Mulheres. E nós, com certeza, aqui no programa Falando de Jesus, jamais poderíamos deixar essa data também sem agradecer as mulheres, as grandes mulheres que fizeram história e fazem história até hoje, porque está escrito, está presente no nosso dia a dia, entre elas, né, a Raabe, entre elas Ruth, entre elas Raquel, entre todas as mulheres que exatamente no caminhar da sua vida com Deus trouxeram grande testemunho para o reino do céu. São mulheres guerreiras, são mulheres valentes, são mulheres que testemunharam, são mulheres que viveram a presença do nosso Deus. E exatamente chegando até no Novo Testamento, também a Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, ao qual deu o nosso Salvador, deu o nosso Rei. E está chegando no século 21, a todas as mulheres que também exatamente, eu ia falar uma palavra, mas são as mulheres que estão à frente do trabalho do reino do céu, são mulheres do lar, mulheres domésticas, mulheres que trabalham fora das suas residências, mulheres que estão no comércio, mulheres que estão na escola, mulheres que estão nas creches. Então nós não podemos também de agradecer a Deus pela vida dessas mulheres que estão presentes na nossa vida no século 21, como a minha esposa, como minhas enteadas, como a minha mãe, como minhas irmãs, como as esposas dos mensageiros, como também as pastoras, as missionárias, enfim. Então, se hoje é o Dia Internacional das Mulheres, nós não poderíamos deixar de agradecer a Deus pela vida dessas mulheres, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, como também no século 21, sempre na presença do nosso Deus. São 17 horas e 58 minutos, lógico, nós não podemos fazer algo assim especial exclusivamente para uma pessoa, porque todas são mulheres e todas merecem o respeito, merecem a atenção, merecem o carinho, ok? Então, o melhor presente exatamente para o Dia das Mulheres que eu vou desejar é que você, mulher que esteja em qualquer lugar, ouça a palavra de Deus nessa tarde de quarta-feira, ouça o que Deus tem para falar, não só para as mulheres, porque a palavra de Deus, ela só tem uma direção, o nosso coração. Independente se é um adolescente, independente se é uma mulher, independente se é um homem, a palavra de Deus ela é a única, ela é livre, aberta para todas as pessoas.
São 17 horas e 59 minutos, como eu já falei. Está presente aqui no estúdio o meu irmão e amigo, missionário, evangelista, presbítero, Eric. Ele que é da Igreja Presbiteriana de Planalto Serrano, ali no Bloco A. Ele é o responsável pela esta palavra, ao qual eu, com certeza, vamos estar aqui ouvindo. E você que está na praça, você que está em casa nos acessando pelo site, você da Rádio Digigospel, exatamente você de outros países, sintam-se realmente na presença do Espírito Santo de Deus. E está fechando a nossa programação. Quero mandar um abraço aqui para Carol, ok? A ouvinte Carol, ela está também ouvindo o programa Falando de Jesus lá no bairro de Fel Rosa. Carol Santos, obrigado, que Deus possa te abençoar nesse Dia das Mulheres com uma rica palavra que Deus vai usar o irmão no Espírito Santo para levar para a sua casa, para você, tá certo? Agora na Serra são 18 horas e está na hora da nossa oração, agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor permitiu que eu e você pudéssemos estar sobre os pés, sobre a planta dos nossos pés, que o nosso Deus permitiu que eu e você pudesse enxergar, que eu e você pudesse ouvir, que eu e você pudesse falar, que eu e você pudesse adorar Ele em espírito, em verdade. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos que nos ouvem neste final de tarde, início de noite. Estamos aqui hoje no programa Falando de Jesus e para a nossa meditação temos aqui a palavra de Deus segundo o evangelista Lucas registrou a partir do capítulo 17, versos 11 em diante. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e postou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mediante esse texto, a minha oração é para que nós possamos compreender a palavra do Senhor e que nós venhamos entender, além das palavras, a mensagem que Cristo deixou, a mensagem que o evangelista Lucas registrou, que nós possamos alcançar entendimento e alcançar assim formas de buscar a Deus, de compreender o seu evangelho e que possamos ser pessoas melhores depois da palavra do Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, felizes, gratos, porque apesar das adversidades, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que nos preserva. E sabemos que a nossa posição de buscar ao Senhor, de nos prostrarmos, colocarmos como pecadores necessitados, sabemos que o pedido dos Teus filhos, Senhor, é atendido, porque o Senhor nos ama e a Tua graça é sobre modo derramada, ó Deus. E pedimos nessa noite que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, dar-nos entendimento e discernimento da Tua palavra. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Trago como título para essa mensagem palavra gratidão. A palavra nos diz de um episódio onde Jesus, quando ele estava a caminho para Jerusalém, ele estava passando por Samaria, ele entrou na aldeia e saíram ao encontro dele 10 leprosos. E esses 10 leprosos queriam ser curados. É interessante que nós vemos aqui logo no início, a partir do verso 13, que diz assim: ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: mestre, compadece-te de nós. E Jesus, ao vê-los, falou assim, disse: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Eles não se aproximaram de Jesus, porque a lei também não permitia que um leproso se aproximasse de quem era são. Mas Jesus, em momento algum,
disse que eles estavam curados. Jesus não falou com eles assim: vocês estão curados. De forma alguma. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Nós já vemos a fé desses homens, que eles foram a Cristo com uma situação, com uma necessidade. Jesus não deu a palavra de cura a eles. Os seus ouvidos não ouviram o que eles quiseram ouvir. Pelo contrário, eles ouviram a palavra contrária àquilo que eles buscavam. Mas a sua fé, a confiança em Cristo, fez com que eles acreditassem na palavra dada pelo Senhor. Nós aprendemos aqui que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com uma situação nossa, e como que muitas pessoas quisessem indagar a Deus de uma forma popular, colocar Deus na parede. E muitas das vezes não temos a resposta que esperávamos. Mas quando temos a resposta de Deus, ela é a resposta de Deus. Independente do nosso raciocínio, do nosso intelecto, a resposta de Deus sempre vai ser melhor para nós. Independente se é uma palavra de satisfação, uma palavra que pode trazer de um certo modo uma dor, um choro, mas é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que ser aceita, porque nós somos abaixo do Criador. Nós estamos no papel de servos, de discípulos, e nós temos que prestar reverência, honra a esse Deus. Mas em nossos dias não é o que está acontecendo. Nós vemos aqui que após eles irem aos sacerdotes, eles estavam indo aos sacerdotes, aconteceu que um deles, vendo que estavam curados, voltou para agradecer ao Senhor. De 10, um voltou, dá exatamente a quantidade de 10%. Voltou para agradecer ao Senhor. E isso não é muito diferente do que acontece conosco hoje em nosso meio, onde as pessoas buscam a Cristo, mas somente 10% dela permanece, entende realmente o que significa servir a Cristo. No farisaísmo que nós vivemos em nosso século, em nosso momento, muitas pessoas estão indo a Cristo de uma forma de julgamento, de uma forma de buscar se beneficiar a si próprios, e não de uma forma realmente de gratidão, porque essa porcentagem de gratidão é a porcentagem mínima, é a porcentagem de 10%, a porcentagem mínima. E a gente vai ver 10% está muito bem representado na Bíblia, mas é essa porcentagem a qual Deus exigiu de nós, mas essa porcentagem que Deus exigiu de nós para que nós dessemos a Ele, também é a mesma proporção de que muitos dos seus servos o retribuem a Ele, não somente em bens materiais, mas pelas suas próprias vidas. A gratidão é um exercício que deve ser feito, ela é quase uma ordem, só que essa gratidão deve partir de um coração sincero. Tem muitas pessoas que buscam a Cristo com seus próprios interesses, com suas próprias ideologias. Nós vemos isso no episódio onde o homem chegou para Jesus e falou assim: mestre, ordena meu irmão que ele reparta comigo a herança. E Jesus disse assim, em Lucas capítulo 12, Jesus disse assim: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E Jesus conta a parábola de um fazendeiro que sua terra produziu em abundância. Ele construiu um celeiro muito grande para guardar todos os seus bens que ele havia colhido da sua terra, e disse: estou bem agora, não preciso fazer mais nada. O que eu aprendo com essa parábola é que esse homem, ele não queria buscar a Jesus, ele não queria ter uma vida de servo, uma vida de discípulo. Ele queria tão somente que a autoridade de Jesus viesse sobre a vida dele de uma forma que o beneficiava. E isso não é muito diferente dos nossos dias. A população está se enganando muito. Infelizmente, os nossos meios de comunicação, a TV aberta, qualquer um que tem o poder pode chegar a um canal aberto. Infelizmente, as pessoas não estão sendo doutrinadas, as pessoas estão sendo enganadas. E esse engano faz com que produza uma fé nessas pessoas. Só que essa fé pode ser uma coisa boa, talvez, mas o que nós vimos é uma fé que está conduzindo para um caminho mau. A mentira, após muito ser ouvida, ela torna-se verdade. Suponhamos que você tenha fé
e você está na BR, você está no Espírito Santo, você está na cidade de Serra, e você quer ir para o Rio de Janeiro. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, você tem que pegar o sentido sul da BR. Só que você tem fé e você acredita que no sentido norte você vai chegar no Rio de Janeiro. E alguém o repreende e diz assim: você está errado, você está indo para o caminho errado. Aí essa pessoa diz: não, eu aprendi assim, eu sempre ouvi assim, eu acredito, eu tenho fé que o caminho certo para o Rio de Janeiro é no sentido norte. Não é por aqui que eu vou, mas está errado. Não, eu acredito, eu tenho fé. Pergunto: essa fé irá te conduzir para o caminho certo? Nós vemos aqui que os requisitos para a gratidão, no verso 14, diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. O primeiro requisito que a gente vê aqui para a gratidão é a obediência. Ora, eles não questionaram o mandamento do Mestre, de Jesus. Então somente Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, não houve questionamento, obediência. Jesus, nesse momento aqui, ele cumpriu a lei. Mostrar aos sacerdotes, nós vamos ver em Levítico, que somente o sacerdote poderia declarar se eles estavam curados ou não. E esse ato exigia coragem, pois os leprosos não eram bem-vindos, mas eles creram na palavra de Jesus. Somente pelo fato de eles terem ido até Jesus, já era um fato que não era permitido. Mas eles, de longe, como a palavra diz, eles gritaram: Mestre, Mestre, compadece de nós, no verso 13. E Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Pois se os sacerdotes decretarem que vocês estão curados, assim o será. Quando Jesus dá essa ordem, Jesus está mostrando que ele cumpriu a lei, pois Jesus ele veio justamente para isso. Ele cumpriu a lei e eles obedeceram a Jesus, ele não questionou em momento nenhum. A obediência, muitas das vezes, ela pode ir para um caminho que no nosso raciocínio pode ser um caminho contrário. Mas servir a Cristo, muitas das vezes, é seguir coisas que nós não compreendemos, mas nós temos que acreditar, conforme a palavra nos diz. Olha a palavra de Jesus: vai e mostra aos sacerdotes. Mas Jesus podia ter curado eles podiam ter questionado: Jesus, eu quero agora. Se não for assim, não houve esse questionamento. Obediência. Se a palavra do Mestre está revelada, segundo a palavra de Deus é esta, não cabe mais nada senão obediência. Mas obedecer é renunciar. E muitos em nossos tempos, em nossos dias, não querem se renunciar. O outro aspecto da gratidão que nós vemos é a iniciativa. Ora, verso 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele volta para Jesus, ele voltou até Jesus, ele teve essa iniciativa. Interessante que esses homens, eles ficavam numa aldeia, num lugar separado, pois eles eram considerados imundos. Eles não tinham mais acesso à vida comum, à vida social, os seus parentes. Eles tinham uma vida agora privada. Mas a primeira coisa que esse homem fez após ele ser curado, ele foi até o Mestre. Ele voltou até Jesus. Ele não foi falar com sua mãe, com sua família, com seus amigos, com seus conhecidos. Não, ele teve a iniciativa de voltar a Jesus. Nós vamos ver que o coração desse homem é um coração sincero para com Cristo. Ele tão somente ele não quis a cura e ficou por isso mesmo, não. Porque 9 receberam também a cura, mas somente um levantou, chegou diante do Senhor, levantou a sua cabeça e olhando Jesus, somente um ouviu a voz do Senhor que dizia: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O outro aspecto que nós vemos aqui nesse texto, nos diz aqui a partir do verso 15, ainda, que esse homem, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele voltou glorificando com uma voz audível, gritando. Isso é o reconhecimento da bondade do Senhor.
Ele deseja que os outros soubessem que Jesus tinha feito, mesmo sendo um samaritano. A gratidão dele por ele se achar não merecedor daquele ato bondoso de Cristo. Então ele volta proclamando, anunciando, testificando, dando glória, dando louvor e honra, prestando um culto a Jesus que o havia curado. Mesmo sendo, diante daquele momento, na briga que existia, ele sendo um samaritano que não tinha comunhão alguma com os judeus, ele voltou. Sendo um samaritano, ele voltou. E este era samaritano, que está registrado aqui no verso de número 16 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E esse homem ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Um outro aspecto que nós vemos aqui da gratidão é no verso 16, que diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Esse prostrar-se denota total dependência, reconhecimento que sem Deus nada somos. Esse homem ele viu Cristo, ele foi curado por Cristo, ele glorificou a Cristo e ele se rendeu a esse Cristo. Mas também nós tivemos 9 que viram Cristo, ouviram a voz de Cristo, que foram curados, porém eles não ouviram essa fala: a tua fé te salvou. Fé no sentido de crer, fé no sentido de que estava ouvindo a palavra certa, de que aquele era o mestre, de que aquele era o Messias, o Cristo, o prometido, desde o tempo dos profetas até este momento. Esse era Jesus, o Filho de Deus, é o Emanuel, esse era o Deus conosco. Então nós vamos ver alguns aspectos da gratidão. Primeiro, obediência, iniciativa, glorificar a Deus em alta voz e render-se a Jesus. É um dos aspectos da gratidão. Muitos têm recebido muitas bênçãos do Senhor, sim. Bênção essa de prosperidade ou não, bênção familiar ou uma bênção espiritual. Mas nós não temos visto o exercício, a prática da gratidão. Em um mundo que só pede, em um mundo que cada vez mais torna-se egoísta, torna-se preconceituoso, volto a repetir, o farisaísmo que nós estamos vivendo em nossos dias faz com que as pessoas se tornem cegas, faz com que as pessoas olhem para si mesmas, faz com que o seu evangelho, com que a sua verdade, com que a sua igreja torna-se fechada e a sua verdade torna-se absoluta e sua somente. É como se aquele pedaço de bolo gostoso que você não quer repartir com ninguém. O evangelho tem que nos machucar, tem que doer em nós, de uma forma que quando nós olhamos para uma alma indo para o inferno, nós nos quebrantemos por aquela alma e esse evangelho arde em nós, falando assim: eu não posso deixar com que essa vida se perca, eu tenho que glorificar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que evangelizar essa pessoa. Mas nós estamos vendo o sentido oposto da palavra gratidão em nossos últimos dias. Nós estamos vendo busca por bens materiais, busca por prosperidades, busca por coisas que são supérfluas, coisas que não hão de passar desta terra, coisas que vão ficar aqui. Há um provérbio chinês que diz que jogo de xadrez, quem joga xadrez sabe que após a partida de xadrez, peão e rei vão para a mesma caixa. Mas esse não é um sentido onde a população está vendo hoje, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz sobre a ira de Deus. Será um dia onde todas as coisas serão mostradas, as coisas serão transparentes, os pecados de todos serão manifestos nesse grande dia, o dia da ira de Deus, o dia onde nossas dúvidas serão sanadas, o dia que nós iremos entender por que crianças morrem, por que idosos morrem, por que pessoas de bens morrem, por que pessoas más prosperam, por que pessoas más se dão bem na vida. Esse dia, o dia da ira de Deus, será o dia onde todas as coisas serão manifestas, o dia que todas as nossas dúvidas serão sanadas. Mas neste dia será o dia onde irá separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Será o dia em que será dito: vinde benditos de meu Pai, e apartai-vos de mim. Nesse grande dia, e as pessoas que não praticam a gratidão para com Deus, de um bom coração, por certo, revêem suas vidas, pois a Bíblia deixa bem claro que nesse dia não haverá questionamento. Será o dia que nós vamos olhar, iremos olhar e vamos ver tudo que nós
fizemos ao longo de nossa vida. Imagine você um homicídio, aquele criminoso diante do homicídio, ele vai ver essa imagem, ele vai ver o homicídio, ele vai ver o que ele pensou, o que ele falou, tudo que ele foi advertido antes daquele episódio, vai estar tudo claro, de uma forma que não vai haver para ele uma forma de se defender, pois tudo vai estar bem claro, pois esse será o dia que a Bíblia diz, o dia da ira de Deus. E esse dia é um dia real, é o dia do juízo, é o dia onde os servos de Deus anseiam com o coração alegre, pois sabem que nesse dia, de uma vez por todas, nós estaremos para sempre com o Senhor, morando com Ele, e onde todos os males serão cessados. Nós vemos ainda aqui a gratidão, os requisitos, os aspectos da gratidão, as formas de prestar essa gratidão ao Senhor, mas nós temos também o benefício da gratidão. Olha comigo no verso 19 o que diz: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por anos eles haviam se encurvado diante das pessoas, vergonha, estavam em um lugar reprimido, estavam em um lugar de desonra, mas quando ele chega diante do Senhor, quando chegou o tempo, quando ele chega nesse exato momento onde eles encontram Jesus, eles ouvem essa voz, mesmo sendo um samaritano e sendo um leproso. Então foi o benefício disso. Depois que eles chegam a Jesus, depois que eles falam, Jesus chega para ele e fala assim, levanta-te. Ou seja, você não tem mais motivo agora de se prostrar, você está curado e a tua fé te salvou. São os benefícios. A tua fé te salvou é o objetivo máximo na vida de uma pessoa. Viver eternamente é relativo, pois viver eternamente é no sentido de que você não morrerá nunca. Mas viver eternamente, você pode viver eternamente sem Deus. Mas você pode viver eternamente com Deus. Muitas pessoas assimilam vida eterna com o céu, com a eternidade. Isso é um equívoco, pois o inferno também é eterno. Nós somos seres eternos. Quando nós morrermos, nossa alma não vai evaporar, simplesmente vamos deixar de existir, não. Nós vamos continuar com vida, nós vamos existir ainda. Somente não nesse corpo de carne, em corpo mortal. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Porém, ele pode ter uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Outro benefício da gratidão, a fé. Veja comigo ainda, no versículo 19, a tua fé. Quando eles voltam para Jesus, quando ele chega diante de Jesus, que ele ouve essa voz, Jesus disse, levanta-te. Quando ele ouve a voz do Senhor, o Mestre, pessoalmente, Jesus chega para ele diante dessa atitude de fé, diante da atitude de fé que eles tiveram, que ele teve junto com os 9, de gritar a Jesus, vai e mostra aos seus sacerdotes, diante dessa atitude de fé que eles tiveram, mas somente esse um é destacado, somente 10%. Isso é de muita importância para nós, porque ele estava no meio de um grupo onde todos foram beneficiados pela bênção do Mestre, mas somente a parte de 10% ouviu a voz, levanta-te, a tua fé te salvou. Esse grupo que ele estava não foi todo beneficiado no requisito, levanta-te, a tua fé te salvou. Isso quer dizer que eu posso estar no meio da igreja, que eu posso estar no meio de um povo que se diz santo, mas não fazer parte dos 10%. O porquê de eu estar na igreja, isso não me dá direito a nada. Eu sou da igreja há tanto tempo, isso não é requisito. Isso não é demérito para que nós chegamos diante do Senhor e os advertimos. Eu faço parte desse povo. Isso não importa. Quando quiseram refletir isso e disseram isso para João Batista, eu sou o filho de Abraão. João Batista disse, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não é por isso que vocês não têm que ser batizados, segundo a mensagem que nos diz no livro de João, ainda acerca de João Batista. E da mesma forma aqui. Então nós vemos os benefícios da gratidão, a fé desse homem. Ele cria, agora ele passou a crer muito mais, ele passou a ter um convívio maior, um convívio de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Outro requisito ainda no verso 19, salvação.
Ele foi curado e salvo por Jesus dos seus pecados. Nossa gratidão a Deus pela salvação nos incentiva em nosso testemunho aos outros. Quando nós sabemos que nós estamos salvos em Cristo Jesus, a alegria é tanta que a mesma alegria que invadiu esse homem, esse ex-leproso aqui, a gente tem a mesma alegria, nós temos a mesma alegria. Alegria, qual alegria? Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. É a alegria do servo de Jesus. Ele dá glória a Deus em alta voz. Esse ser samaritano é a nossa posição de indigno, de imerecedores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Esse é o homem que é justificado por Jesus, porque pelo homem não tem nada de bom. Nós somos maus, nossos pensamentos são maus, nós erramos, nos equivocamos, pensamos coisas ruins, fazemos coisas ruins. Mas para a glória de Jesus, o seu amor nos purifica. Para a glória de Jesus, Ele nos salvou. Para a glória dEle, Ele assim o quis. Não foi nada em nós, não foi nada em mim que fez com que Jesus me salvasse, pelo contrário. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro, eu estou aqui agora falando de Jesus para você que está me ouvindo. E eu te digo, o espírito de gratidão é algo que falta em nossos dias. Você parou para glorificar a Jesus? Será que você glorificou a Jesus hoje? Às vezes nós olhamos para situações ruins e não entendemos o propósito divino diante daquela situação. Mas temos certeza de uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Nós vemos ainda acerca da graça. Jesus cumpriu a lei, mandando ele se apresentar aos sacerdotes. Mas a graça opera na lei para justificação e cura. A graça faz misericórdia a todos quantos por ela clamam. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos. Esses homens, eles não mereciam, mas ainda Jesus assim o quis, por um propósito divino. E ainda eu te digo nesta noite, muitos estão sendo enganados, achando que buscar coisas terrenas, ir à igreja, passar por um período de campanha de alguns dias em prol de um objetivo, que isso vai ser a solução dos seus problemas, fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro será a solução dos problemas, quando na verdade não. Paulo disse: tudo posso. Tudo posso. Mas o que é tudo posso? Posso passar fome, posso estar na fome, na escassez, na saúde, ou não estando na saúde, mesmo assim estarei com Cristo. Tudo posso. O que eu tudo posso? Posso sofrer, posso ser alegre, mas eu estou em Cristo. As pessoas estão sendo, nesses últimos dias, de uma certa forma enganadas e se entregando ao Deus deste século, que se chama prosperidade, que se chama a busca por bens materiais, coisas passageiras. Mas eu te digo, a vida de um servo está muito além disso aqui. Nessa parábola que Jesus conta acerca desse jovem, desse homem que construiu um celeiro, ele diz assim, no verso 20, no capítulo 12, verso 20 de Lucas, Jesus disse a ele, segundo a parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, você se dedicou construiu um celeiro, produziu muitos bens, guardou os seus bens, mas hoje você vai morrer. E o que você fez até hoje vai servir de quê? Vai ficar para quem? O que adiantou? Não adiantou nada. Esse homem que era cheio no momento do seu último suspiro, no momento diante do julgamento dele, no momento de sua morte, esse homem cheio torna-se vazio. E essas pessoas vazias, segundo o verso 20, é todo aquele que entesoura para si mesmo tesouro, mas não é rico para com Deus. A nossa bênção está em Cristo. Nós devemos ter um espírito de gratidão ao Senhor, com cuidado e cautela, pois a ira de Deus há de se vir, no sentido de que haverá um julgamento, e o homem saberá o maior benefício
que o homem teve foi Cristo Jesus vir. Foi a maior dádiva que Deus nos deu, foi a morte de Cristo Jesus. Mas se nós olharmos por outro lado, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E o maior crime da humanidade foi ter matado o próprio Deus naquela cruz. O homem faz isso. Se Jesus voltasse aos nossos dias, não seria diferente. Pois o nosso raciocínio ainda continua um raciocínio mesquinho e egoísta. Mas, para a glória de Deus, Ele chamou um povo. E acontecerá que todo aquele que chamar pelo meu nome será salvo. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que nós possamos ter o espírito de gratidão e sabendo que a ira de Deus é real, que o inferno é real e que o céu é real. Que cabe a nós, não cabe a nós a salvação, sermos salvos. O que cabe a nós é mostrarmos salvação. A salvação pertence a Deus, mas o que cabe a nós é termos vida digna de pessoas salvas. Que não seja, que nós possamos ser 10%, que é a parte fiel dada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por esta oportunidade uma vez mais. E que nós possamos compreender que é real tudo que está escrito na Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja vida em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa fazer arder em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes. Que possa, Senhor, nos incomodar para que possamos pregar o verdadeiro Evangelho, a Tua Santa Palavra. Senhor, que em nome de Jesus, que esses 10% venha a ser a maior parte dos Teus filhos, dos Teus eleitos, Senhor. Eu oro ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade, e que em nome de Jesus nós possamos prestar gratidão ao Senhor. É a minha oração que eu faço. Amém, Senhor. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. Agradeço a Deus em nome de Jesus pela vida do irmão Eric, por esta mensagem ao qual nos trouxe nesta quarta-feira, ao qual Deus mais uma vez nos abençoou, desde que nós já não somos merecedores, como assim diz aqui no estudo, mas agradecemos a Deus mais uma vez pela nossa vida, pela vida dos irmãos, pela vida que você também, aos ouvintes que estão aí em qualquer lugar do Espírito Santo, em qualquer lugar do estado aí brasileiro e também de outros países. Aqui ouvimos a mensagem ao qual Deus nos trouxe nesse dia, nessa tarde, exatamente sobre os 10 leprosos. Quando o irmão falou ali exatamente dos 10%, vamos deixar bem claro, não está falando de dinheiro, está falando da enfermidade, ao qual na Bíblia relata esses 10 exatamente que tiveram esse encontro, mas um só que retornou. O irmão trouxe essa palavra e eu quero pedir permissão ao irmão de que realmente é tão gostoso quando aqui já passou, aqui já aconteceu isso, mas é gostoso que hoje nós estamos no século 21. Hoje a lepra ela não existe aqui abertamente, cientificamente eu nunca ouvi falar, pelo menos nesses quase 60 anos, nunca ouvi falar de lepra. Mas a gente escuta falar de AIDS, escuta falar de agora febre amarela, a gente escuta falar de tudo, mas de tudo disso que estão falando, eu quero ainda assemelhar uma coisa, uma doença que está hoje no mundo, que é como se fosse a lepra do século passado, do tempo de Jesus, que chama-se droga, chama-se crack, chama-se cocaína, chama-se maconha. Essa é uma doença hoje, tá certo? Que as pessoas, aquelas pessoas que querem ser curadas, se entregar e se reverenciar a Jesus,
ela vai sair daquele povo, porque quando o irmão falou que o pessoal leproso, o leproso, ele ficava isolado dos outros povoados, de outras pessoas. Hoje são essas pessoas que vivem neste mundo, são pessoas que vivem isoladas também, são pessoas que não têm contatos com a grande sociedade, são pessoas que são tão um grupo, só aquele grupo que se reúne. Porque até mesmo a própria sociedade hoje, ou até mesmo os, entre aspas, diz irmãos cristãos, julgam essas pessoas, diferenciam essas pessoas, o quanto deveria estar levando a palavra de Deus, o quanto deveria estar presente com eles, quanto deveria estar mostrando que Jesus é capaz de fazer na vida dessas pessoas. Exatamente, aqui já teve, pela honra e glória de Jesus, já teve irmãos aqui, pastores até, que testemunharam exatamente como Jesus curou dessa enfermidade. Porque a droga é uma enfermidade, porque o uso de substância é uma enfermidade, a lepra é uma enfermidade a qual não existe mais. Mas vamos falar no mundo moderno, a AIDS hoje é uma enfermidade, mas tem um nesse meio todinho que é capaz de curar, e tem poucos que até mesmo, como o irmão falou, que recebe essa cura, não é capaz de retornar à casa do Pai para agradecer. São poucos. Mas para terminar a nossa programação, o irmão falou também uma palavra aqui sobre a ira de Deus. O irmão falou aqui sobre exatamente quando nós vamos ter que prestar, assim no meu entendimento, como nós vamos ter que prestar conta a Deus. O irmão trouxe assim como se passasse um filme quando chegar nesse dia, citou o exemplo do homicida, ok? Então a pessoa homicida vai estar. Mas o fato que mais me despertou na fala do irmão, que o homicida, ele si próprio, se ele não se entregar, ou se corrigir, ou se arrepender e se dobrar o joelho diante de Deus, com certeza ele vai ter a morte eterna no inferno. Mas o que me desperta atenção, que o irmão me permita eu complementar, que Jesus vai falar também dos falsos profetas. Ai de vós, quem é vós? Senhor, na terra eu pregava na igreja tal, lá eu pregava a prosperidade, lá eu pregava o dinheiro que é famoso, que você vai ganhar carro, dinheiro e tudo. Jesus talvez vai falar, ai de vós, não te conheço, aparta de mim, Satanás. Porque o irmão trouxe aqui a palavra do homicida. O irmão trouxe aqui falando. Então dentro do homicida existe o prostituinte, existe o idólatra, existe todos. Porque tem que sair para alcançar a vida eterna no céu, tem que alcançar com Jesus. Tem que se arrepender e fazer, se transformar e mudar. Mas quando chegar a ira, quando Jesus buscar a igreja, ele vai separar o joio e o trigo, pode ter certeza. Por isso que a palavra dele, deixa crescer junto. Hoje nós estamos vendo como que está o mundo evangélico. Nós estamos vendo como está o mundo cristão hoje. Nós estamos vendo, tem uns que estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Estão se renunciando e fazendo o que está, cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Mas tem muitos que estão fazendo o contrário. Então quer dizer, a palavra de Deus deixa crescer. Porque Jesus mesmo falou que os discípulos chegou, Senhor, encontramos com pessoas que faziam isso e estavam expulsando demônio e tal. Jesus não se preocupa com isso. Aquele que não está contra nós, se junte a nós. Mas no dia do juízo eu vou saber quem é quem. Então muitos estão usando a Bíblia, falando de Jesus, não no programa aqui, pode ter certeza, mas falando de Jesus dentro de qualquer lugar, mas de repente não está aplicando a renúncia, não está aplicando a humildade, não está aplicando o que o Senhor falou, do seu suor você vai ter o seu sustento, do seu suor você vai ter seu carro, do seu suor você vai ter isso, mas você não precisa de fazer outros marques velhos para que você possa conseguir. Então assim eu lembrei desse ponto, porque vai também o irmão, desculpa, não mencionou mais, Deus aqui não deixa, que aqui não deixa, graças a Deus, por isso que a gente não possa falar, porque vai chegar esses tempos. Porque se Jesus já preveu lá, porque ele sabe que hoje já ia existir pessoas que iam usar o nome dele
para se enriquecer, pessoas que usam o nome dele para levar as pessoas mais humildes, está entendendo? Desfalecer de suas casas, dos seus tesouros, das suas propriedades, para eles ficar de bem, oferecendo o reino de Deus. E quanto que a palavra faz ao contrário. Para ter Jesus, não precisa vender casa, carro, não. Para ter Jesus, não precisa fazer coisa melhor. Para ter Jesus é renunciar ao pecado, aceitar Ele como único Salvador, ou obedecer os seus mandamentos, cumprir o que está escrito dentro da Bíblia. E vai ser um homem rico, porque Jó adorou Deus verdadeiramente, e não foi nada que prendia Jó, nem foi os bens materiais que era um homem rico, quando ele ficou sem, deixou de adorar Deus. Se a Bíblia dá exemplo, por que se a gente não abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo no mundo? De que realmente o Evangelho está sendo enganoso, o Evangelho está sendo interesseiro, o Evangelho está sendo... Usam, porque as palavras se misturam, o joio e o trigo se misturam. Se nós não tiver sabedoria, como está escrito lá na Bíblia, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se nós não buscar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, mais com certeza nós vamos sofrer. Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos, a Deus toda a honra e toda a glória, porque aqui é a palavra de Deus que é o principal, e você com certeza que está do outro lado, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se você hoje teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o que o irmão Eric trouxe, que Deus continue te abençoando, de segunda a sábado, estamos sempre aqui com a permissão dele, e pela vontade dele nós estamos aqui exatamente para ouvir a palavra de Deus, o qual ele usa os seus mensageiros para trazer esta palavra. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.